É só acessar o... Olá, estamos no ar com mais um episódio do podcast Política de Primeira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma honra ter a sua companhia, a sua audiência no nosso podcast. Hoje, mais um episódio. Eu sou o Fabiano Arruda, ao lado de Henrique Chuto. E aí, Chuto? Vamos que vamos. O nível da animação, sempre animados, os bate-papos. Opiniões particulares têm sido muito bons e graças à sua interação também nos nossos canais, muito obrigado. E a gente já faz aquela propaganda de sempre, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos das notificações para você receber os conteúdos novos em primeira mão aqui do Primeira Página, do podcast Política de Primeira. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. A conversa de hoje é com o ex-senador da República, Valdemir Boca. Como é que o senhor está? Bem, graças a Deus. Bem-vindo. Bem-vindo a todos. Obrigado também, pela presença. Vão nos ouvir ou estão nos ouvindo. É isso. Natural de Bela Vista, médico e professor, foi vereador de Campo Grande, deputado estadual por 3 mandatos, deputado federal por 3 mandatos. Em 2010 foi eleito senador da República, concorreu à reeleição em 2018. Teve mais de 350 mil votos, mas acabou ficando de fora naquela disputa. Quem venceu foi Soraya Tronic, com 373 mil votos. A gente vai falar desses capítulos políticos da história do senhor, passo a passo. Mas o vereador, 3 mandatos como deputado estadual, 3 como federal, 1 como senador. A política acompanha o senhor acompanha a política há muito tempo. Como é que surgiu essa caminhada? Como é que foi a origem de tudo para o senhor? Na verdade, eu sou de uma geração onde o movimento estudantil era muito forte. Eu fui da USE, da União Campo Grande Estudante, e aí, no meu curso de medicina, eu presidi o diretório acadêmico, que era um diretório muito forte. Acho que até hoje congregava todos os cursos da área biomédica, né? Medicina veterinária, odontologia, farmácia bioquímica. Então, era um diretório forte e que fazia política, não só política estudantil, mas na época a gente se articulava para a redemocratização do país. Então, daí a minha origem. Aí, diretório acadêmico, eu me formei em 80, sou da turma de 80, e em 82 veio a primeira eleição direta para governador. Até então a gente não elegia os governadores. E aí eu fui convidado pelo então pré-candidato o Wilson Barbosa Martins para ser candidato a vereador. Lembrando que nessa eleição de 1982 você elegia só vereadores. O prefeito da capital e os prefeitos da chamada Área de Segurança Nacional, vale dizer a fronteira com o Paraguai e com a Bolívia, não tinha eleição para prefeito. O governador eleito, pós o pleito, ele indicava o prefeito da capital e os prefeitos da chamada Área de Segurança Nacional. Eu fui eleito vereador em 1982. Daí começou a minha carreira política. Desde então. Senador, numa conversa prévia, o senhor estava contando que Moca não é seu sobrenome de verdade, né? É um apelido que foi incorporado ao seu nome. Exatamente. E hoje não tem como dissociar, né? Não, hoje virou nome. Na verdade, é assim. Moca é um apelido que eu trago de infância e que era comum. Talvez o nome Valdemir seja o nome mais difícil de lembrar. Eu sei que tive um apelido por causa do meu irmão mais velho, Walter, que me chamava de Moca. Ficou. E aí, como nós crescemos juntos, fizemos as escolas juntos, então levava sempre Moca. Fui dar aula no cursinho, né? Depois, hora que eu virei acadêmico de medicina, eu virei professor, né? No curso Dom Bosco, na época, depois o Objetivo Dom Bosco. E aí, todo mundo, professor Moca. Veio a eleição, 82, eu fui registrar, claro, o professor Moca. Ninguém conhecia Valdemir. E aí o TRE, então, não aceitava registro de apelido. Eu tive que fazer uma retificação colocando Moca como nome mesmo. Aí mudou, né?
certidão de nascimento, todos os documentos. Aí eu virei, então, Valdemir Moca, mas Moca não é sobrenome. Meu sobrenome de família é Miranda de Brito, Miranda de Bela Vista e os Britos de Aquidauana. Olha só. E aí o senhor teve, ao longo dessa trajetória política, falando do início dela, alguém com que o senhor dividiu momentos políticos e que se arrastou ao longo dessa trajetória do senhor, que foi André Putinelli. Como é que começa essa relação entre vocês e que ao longo do tempo disse muito da história do MDB, PMDB, MDB, vocês tiveram muito tempo dessa trajetória juntos. Como é que foi esse início? É uma história política, né? E uma amizade, eu falo para ele, uma amizade da vida toda, né? Então, André, eu disputo a eleição para vereador e o André disputa a eleição para prefeito de Fátima do Sul. Nós dois ajudando a campanha do Dr. Wilson. O Dr. Wilson era a grande liderança do MDB, né? É o nome dele. E o MDB se forma em torno do Dr. Wilson. E aí o André não se elege prefeito e eu me elejo vereador. O Dr. Wilson convida o André para ser secretário de saúde do Estado. Uhum. E eu viro presidente da Câmara, interinamente, né? E aí, ele médico, eu médico, é claro que aí eu conheci o André como secretário de saúde. Mas vim encontrar o André, aí politicamente falando, ele deputado estadual e eu também, em 1986. Aí, a partir de 1986, a gente ficamos amigos ali junto e tal, né? E depois o André foi candidato a prefeito de Campo Grande. Eu coordenei a campanha do André para prefeito e depois coordenei a campanha do André para governador. E a vida toda, ele governador, eu deputado federal, senador, sempre tivemos juntos, sempre foi uma amizade mesmo, mas eu e o André são perfis diferentes. Né? Então, eu sou um tipo mais conciliador. Queria perguntar, senador. Sim. A gente conhece a forma de liderança do ex-governador André Putinelli, né? Ele é impulsivo, ele... tem muita energia, né? Ele manda, né? Ele manda mesmo. Teve alguma desavença ao longo dessa algum episódio que você lembra assim, não, André, não dá mais, cada um vai pro seu lado? Não. Nunca chegou nesse ponto? Nesse ponto não, mas o André, às vezes, o estilo dele, e eu também, embora seja um tipo conciliador, mas eu também não sou flor que se cheire, né? Então, a gente em vários momentos tem, mas não a nível assim de rompimento, essas coisas não, mas assim, não dá e tal e tal. E quando essas coisas acontecem, a gente sempre civilizadamente conseguimos contornar, às vezes, assuntos que são polêmicos mesmo, que precisa de um consenso partidário, né? Enfim. Mas nada que eu diria assim, eu não me lembro de ter ficado, não sei, André para um lado, não, nunca aconteceu. Ao contrário, ele sempre, eu sou muito grato, nas minhas campanhas, o André sempre me ajudando e vice-versa. Eu sempre, no exercício do meu mandato, eu ajudei ele muito como prefeito de Campo Grande e eu ajudei muito como governador do estado. Na verdade, não ajudei o André, eu ajudei o nosso estado sempre e a nossa querida capital, que é Campo Grande. Na época da prisão do ex-governador, eu queria que o senhor contasse um pouco de como foi não só essa proximidade ou atuação do senhor ali com alguém que é muito próximo do senhor, mas sobretudo da vida política da época PMDB. O senhor é um nome forte do PMDB, naquele processo em meio à eleição, precisando conduzir também um partido, ajudando a conduzir. Como é que foi aquele episódio em relação a esses dois pontos, tanto na vida partidária, na atuação do senhor, quanto nesse apoio a André Putinelli? Então, eu penso que aquilo, a prisão do André, as coisas todas, elas realmente foram, vou dizer assim, o pior momento do partido. Mas o partido encontrou força, graças, né, ao companheirismo, e eu faço questão de citar, do então deputado estadual Júnior Mock. Na época, ele tinha uma reeleição garantida para deputado estadual e acabou sendo o nosso candidato alternativo para manter
a sigla, o MDB vivo e disputando a eleição, mesmo quando é lá. Eu fui um companheiro, o André sabe disso, que ia lá direto, né? É um amigo. E aquilo, para mim, foi muito difícil, né? Porque você vê o teu amigo, o teu companheiro ali numa situação em que eu... Mas não queria vê-lo, né? Mas, graças a Deus, isso foi superado, né? E nós temos hoje um partido que, claro que sentiu daquilo, né? E o MDB realmente, depois disso, se encolheu. Mas nós estamos nos reestruturando, só para ter uma ideia. Até agora, nós estamos fazendo as eleições de diretório municipais. Nós estamos chegando a 60 municípios com diretório. Eu penso que nós vamos chegar num número que dificilmente um outro partido vai poder superar. Diretório é o seguinte: o menor número de membros é 25, ou seja, em 60 municípios, ou quase 60 municípios, nós vamos ter, no mínimo, 25 companheiros dentro da legenda, que eu estou falando que faz o partido pulsar. Isso é uma coisa importante. Isso não é mérito meu, dos 3 deputados estaduais, e do André. Nós estamos fazendo isso. E conseguimos, nós tínhamos 42 até então. De 42 nós estamos saltando para 60. E não estou aceitando mais comissão provisória. O MDB não vai ter mais nos municípios comissão provisória. Ou é diretório, ou então não tem a legenda. Senador, o senhor tem 3 filhas e um filho. E a gente não... Se as minhas pesquisas forem corretas, a gente não encontrou nenhum filha ou filho na política. O que aconteceu? Elas viram o pai político e falaram: o pai, não é isso que eu quero para mim? Como é que... Político, na verdade, é sempre um pai ausente, eu diria, né? Então eu tenho que as meninas nunca quiseram fazer, né? Eu não casei muito novo, então ainda não tem nem... Mas a Mariana, a Veluma, a Irina nunca quiseram fazer. Ao contrário, eu tenho uma filha médica e 2 filhas advogadas. Então, elas são, assim, independentes, elas são muito... E eu me lembro que, quando eu fui ser candidato a senador, eu perguntei para elas se alguma delas que tinha alguma pretensão, que eu, como candidato a senador, poderia até, eventualmente, eleger uma delas como deputado estadual. A resposta foi: não tem nada disso. Até brincaram comigo, falou: você já tem um sucessor, já tem... Eu falei: quem? É o Júnior Moca. É o Júnior Moca. Na verdade é o Júnior Moca, né? Agora, falando a gente falou muito da história política do senhor, mas do futuro, o primeiro ponto é: o senhor tem alguma pretensão política ainda, voltar a disputar? Não. Eu não vou mais disputar cargo eleitoral. Eu já disse isso para toda a bancada, todo mundo, o próprio governador sabe disso. Falou para mim: não, em abril do ano que vem você decide. Eu falei: não, governador, eu não tenho pretensão eleitoral. Eu quero ajudar, principalmente o partido. Eu tenho um carinho muito grande pelo MDB. Eu estou no MDB desde 1978. Nunca tive um outro partido. Então, é claro que eu tenho, pela legenda, um carinho, porque a gente, não só eu, mas temos os companheiros todos, né, que cuidaram desse partido. E a gente quer ver o MDB. E enquanto eu puder ajudar, tiver lúcido o suficiente para conversar, para articular, né, eu posso ajudar. Inclusive, hoje, eu estou ajudando o governador lá em Brasília, né? E que conta comigo eu estou lá como secretário executivo do escritório. Nós temos, o Mato Grosso do Sul tem um escritório, né, que representa institucionalmente o nosso governo junto ao governo federal. Eu estou ali junto com a bancada federal, naturalmente, né, exercendo essa função. Senador, o senhor também estava comentando que a própria família é contra o seu retorno a disputar uma eleição? E com a opinião médica aí no meio do caminho.
Você não teve uma eles não querem, né? aval médico. Eu não vou. Não, você já, né? Eu tenho 5 estentes, né? Então, cara, nem ouvi falar disso daí, né? Assim, tá na hora de você ficar em casa, ficar quieto um pouco, né? Quando tem uma médica na família, é pior ainda, né? É duro. O senhor acata sem muita reclamação nesse sentido aí. Mas elas falam assim que quem manda em mim é a Mariana. Não é a médica, mas é a Mariana. Agora a gente precisa aproveitar esse gancho que o senhor falou aí da ocupação desse cargo que é o Escritório de Representações do Governo de Mato Grosso do Sul, lá no Distrito Federal. O senhor é secretário executivo, como disse. Tem alguma implicação nisso para a eleição de 2026? O senhor fazer parte dessa posição institucional com o governo Rio, essa aliança governo. Tem alguma implicação, na sua opinião? Deixa eu te explicar, Fabiano. Na verdade, quando eu aceitei o convite veio na forma pessoal. Eu disse ao governador que só aceitaria se viesse na forma do meu partido. O presidente estadual. Reuniu-se os 3 deputados estaduais, a nossa liderança, que é o André. Isso foi feito um convite formal, né? E eu aceitei em nome do MDB. Mas antes, o MDB já tinha um compromisso com o governador Rídio de que nós estaríamos juntos e vamos estar na reeleição dele o ano que vem. 2016. Então já existia um compromisso. Então eu aceitei ser nesse compromisso já firmado com o meu partido. É claro que o MDB vai estar, né, na reeleição, apoiando a reeleição do governador Eduardo Rídio. Só para constar, hoje o MDB tem 2 cargos no governo Rídio, que o senhor em Brasília e o Eduardo Rocha, né? Na Casa Civil. E eu queria aproveitar esse gancho. Na semana passada, recentemente agora, o PT anunciou que vai deixar a parte do governo e com isso 25 cargos, né, em subsecretarias estariam, vamos dizer, abertos. MDB vai indicar ou pretende ampliar o seu espaço dentro do partido? Dentro do governo? Eu digo assim, o MDB não participou da eleição do Rídio. O partido não participou. Nós tivemos uma candidatura do André no primeiro turno e no segundo turno o André apoiou o Contar. É bom que se diga isso, né? E o partido ficou. Claro, a liderança maior foi o André. Eu tinha uma amizade pessoal. O Rídio eu conheço jovem ainda, né? Não era nem casado com a Mônica. Conheci, eles ainda eram namorados lá. E depois conheci o presidente do Sindicato Rural de Maracaju, depois FamaSul, depois CNA. Então, tem toda uma ligação. Eu naturalmente, apoiei o Rídio, mas não partido, um MOCA, né? Mas para não também criar uma divisão com a liderança maior que é o André. Mas o partido como um todo apoiou o Contar. Eu imagino que sim. A liderança do André é muito forte no partido. Então, isso resultou que nós não participamos da. Então, agora, nesses cargos, natural que os deputados estaduais, os 3 deputados estaduais, o Márcio Fernandes, o Renato Carmo Júnior, queiram participar disso, porque eles apoiam, estão na base do governo e até que, não sei, mas eu acho que eles não têm cargos no governo do Estado, né? Eu acho que seria, se alguém vai reivindicar, a reivindicação que, na minha opinião, procede, seria dos 3 deputados estaduais, que apoiam e não têm essa participação no governo do Estado. Eu imagino que a disputa por esses 25 cargos vai ser acirrada, porque tem também o PP da senadora Teresa também, que vai... Que é um apoio importante também. Que vai apoio importante, né? Que vai também buscar um espaço maior. Mas né? o PP já tem participação no governo. Não estou dizendo que eles não têm sim. A prerrogativa. A prerrogativa. É claro que todos os deputados estaduais têm, todos os partidos têm. Eu só estou dizendo que o MDB
ajuda, apoia e não tem participação do governo. Entendi. Agora, eu queria pedir a opinião do senhor aqui em relação a esse episódio, né? Aproveitar a experiência do senhor de muito tempo de política, de muito tempo analisando as composições partidárias e os cenários políticos aqui de Mato Grosso do Sul. O senhor imaginava que esse tipo de cisão entre o PT e o governo Riedel, ele tinha uma chance de acontecer em algum momento? O senhor pela história dos partidos, na caminhada da história política também de Mato Grosso do Sul? Eu sempre achei que na eleição para presidente da República e na reeleição do Riedel, isso era difícil de conciliar. Porque o PT tem uma candidatura à esquerda, né, que é o presidente Lula ou quem o PT indicar. E o Riedel, eu o conheço, dizendo para vocês, o Riedel veio do agronegócio, né, um produtor rural em Maracaju, e ele veio aqui, né, FamaSul. Então, ele diria que o nosso governador é um homem de centro-direita, né? Então, é difícil você conciliar isso, né? E é natural, porque Riedel, como é que vai fazer isso? Vão subir no palanque do Riedel e pedir voto para ele, né? E para o Lula? E não tem como conciliar isso é difícil. Então, daí porque eu achei, é claro, e quando o governador realmente sinaliza que ele vai ter como candidato alguém da direita, aí o PT, eu acho que aí, nesse momento, natural, até por uma questão, né, de política deles mesmo, de ideologia, né, saem da base do governo para dizer, nós daqui para frente não temos mais esse compromisso com a reeleição. E vale a gente registrar, né, Chuto, que o Wander esteve aqui com a gente no podcast. Antes da ruptura, ele já sinalizava, antes dessa ruptura oficial, ele já sinalizou aqui que seria muito difícil os partidos caminharem juntos. Senador, vamos falar um pouco sobre 2018, a eleição que... Bom, quando começou a campanha, né, acho que o seu nome era um dos favoritos, e foi mesmo, o senhor teve 350 mil votos para Senado, mas perdeu a vaga para então até um pouco desconhecida, Soraya Tronic, senadora Soraya Tronic, que teve 373 mil votos. 23 mil no universo de 350 mil votos, é pouco. Que o senhor... Hoje, avaliando, o que levou a sua adesão? Porque o senhor já tinha uma longa trajetória, uma longa história política, né? O nome consolidado. O nome já consolidado, conhecido, enfim. O que levou a essa derrota hoje, avaliando, depois de quase 7 anos? Eu quero lembrar assim, até 2018, a direita, né, ela não aparecia com uma candidatura. Até então, as pessoas, mesmo político de direita, eles tinham uma certa dificuldade de se assumir como um político de direita. Porque, na época, até, não diria 2018, mas quando falar de direita, você remetia ao período de exceção, ditadura. Então, ninguém queria esse rótulo. Aí, esse é o mérito do Bolsonaro. Né? Ele se coloca como um candidato de direita, junta toda o segmento realmente e o pensamento de direita numa candidatura. E é uma candidatura muito forte, e principalmente aqui no nosso estado, que é um estado conservador, né? Cuja economia depende fundamentalmente da agricultura, da pecuária, ou do agronegócio, das agroindústrias, né? Que fizeram a nossa industrialização, começa pela agroindústria. Então, tudo isso, o MDB tinha um candidato, Henrique Meirelles, é um candidato fraco, mas era do meu partido. Eu não consigo ser desleal. É uma característica. Eu sou leal aos meus princípios. E na época, eu me lembro do Bolsonaro, até gravou um vídeo para a Tereza, mandou um vídeo para mim, né? E eu não usei nas minhas redes sociais. Algumas pessoas usaram. O pessoal, não, isso é...
E eu não fiz isso. Eu me senti meio realmente constrangido ao fazer, porque o MDB tinha um candidato. E talvez seja esse o grande motivo. Porque o nome Bolsonaro, ele era muito forte, né? Eu digo que se tivesse assumido essa candidatura, talvez o resultado seria diferente. Eu penso que depois de passado bastante tempo, eu acho que esse é um erro político que você comete, né? Eu cometi, né? Mas é o meu estilo mesmo de fazer política, né? Eu não tenho essa coisa de não apoiar o candidato do partido. Eu acho que não me lembro de ter subido num palanque, numa eleição municipal, para ser oposição a um candidato do meu partido. Eu nunca fiz isso na minha vida. Então, é um estilo mesmo, né? E aí, me custou caro, custou, né? Eu podia ter sido reeleito. Mas hoje, né, com a idade que eu tenho, eu acho o seguinte: eu gosto de olhar, né, e ver e dizer o seguinte: tudo bem, perdeu a eleição, mas aconteceu alguma coisa? Estava dizendo aqui com o João. Não, eu sou um homem muito mais tranquilo, né? Eu estou aqui convivendo, né, aqui com as minhas filhas, com meu filho, e agora vou anunciar aqui em primeira mão. Vai fazer 3 semanas agora, virei avô. Olha precocemente, só. eu devo dizer, mas, né, com apenas 74 anos, eu diria que precocemente. Os meus irmãos falam, todo mundo era avô, só eu. Nasceu, eu chamo ele de Dom Benício. O Benício é o filho da minha filha, da Veluma, e é o meu primeiro neto. Então, veja como são as coisas. Eu estou curtindo tudo isso. Certamente teria bem menos tempo, né? Porque eu sempre fui um político zeloso no mandato e aquela coisa de tem compromisso e tal. Eu priorizei muito isso na minha vida. E então, nesse caso, o senhor diria que as coisas, aquele ditado popular, né? As coisas aconteceram, aconteceu o que tinha que acontecer, então, no curso natural das coisas. Eu sou um tipo que acho assim que... se aconteceu, tinha que acontecer. E minha mãe, afinada, aí eu falo, a lendária Dona Ramona, muito sábia, minha mãe, ela dizia assim que, às vezes, meu filho, não é para acontecer. E Deus te faz um livramento disso. Você não era para... Quem sabe, né? Não sei como é que seria essa confusão. Será que eu estaria mutinado no Congresso? É verdade. Acho que não. É verdade. Com certeza não estaria. Mas eu queria aproveitar esse episódio já, a gente vai retomar outros pontos, mas queria aproveitar para falar sobre isso. Tá. Porque o senhor foi um político aqui em Mato Grosso do Sul com mandatos importantes e um tempo importante no Congresso. O senhor foi deputado federal, o senhor foi senador também. Qual é a opinião do senhor sobre este instrumento usado por parte dos parlamentares recente de ocupar a mesa diretora do Congresso em forma de protesto, ou seja, em forma de protesto, a obstrução do trabalho ocorreu ali, né, da forma mais literal possível, não obstrução de pauta, obstrução do trabalho, e foi chamado motim. O que o senhor, como um político experiente e com experiência no Congresso, o senhor diria deste episódio? Fabiano, a semana passada, estava em Brasília. E fui ao Congresso. Entrei lá no Senado e na Câmara. E tive a oportunidade, não vou citar nome, porque dizer, eu conheço vários dos que estavam lá. Disse a eles que aquilo era um erro. Eu disse, e continuo achando que foi um erro aquilo. Um erro político. Falei, o retorno teria que subir na tribuna, né, e fazer discurso duro. Contra o Alexandre de Moraes e tal, o governo, tudo isso. E se tivesse que obstruir regimentalmente. Não aquela forma ali. Aquilo ali não contribui em nada. O Congresso, né? Como é que vai fechar o parlamento? Porque ali você fechou, isso está errado. Nós temos que... O parlamento tem que ser usado exatamente para os grandes debates. E ali é que você vai, né, fazer com que você pode estabelecer consensos.
né? Então, a pauta, a anistia, então, isso na hora, mas no debate, a forma como foi feita foi muito ruim. Eu acho que é um episódio que dificilmente vai ser esquecido. E eu acho que não contribui para a democracia. A democracia, eu se estivesse lá, subiria na tribuna e seria muito duro, né? Provavelmente contra o que está acontecendo no país, mas jamais participaria da ocupação, como eles estão dizendo. Até ouvi um debate entre o líder do PL e o pessoal, com a imprensa mesmo, ele dizendo o seguinte, que é engraçado, quando a esquerda invade uma propriedade, tal, que a gente chama de invasão, vocês dizem que é ocupação, ele dizendo. Agora nós estamos ocupando, eles falam, tentar estabelecer esse confronto. Isso seria salutar um debate, né, sobre isso, o que está acontecendo, como é que as coisas estão se passando no nosso país. Eu gostaria de ter visto discursos fortes e, claro, estabelecer o contraditório. Certamente seria parteado por parlamentares da situação, o chamado governista, e se estabeleceria um debate. E o debate é importante. Senador, eu queria voltar ainda a essa questão política, que acho que são interrogações que eu tenho ainda para quem acompanhou, né? E pensando também no futuro, essa polarização que começou em 2018, né? Ela teve também na última eleição para prefeito, deve continuar na próxima eleição, né? E o ex-ministro Mandetta, que esteve aqui na semana passada, ele disse que ele considera que o centro morreu. O centro só concorda que o centro morreu e esse centro ainda pode reviver em algum momento? Então, eu acho que a alternativa para o país é exatamente essa. Nós estamos vivendo uma polarização que só se discute ideologia. Você vê hoje no Congresso, vocês lembram de alguma discussão sobre pesquisa, sobre saúde, sobre educação? E o país está mal nisso. Nós não temos pesquisa, não temos saúde, nós não temos educação. Eu quero dizer aqui, porque eu realmente me oponho, né? Então, isso teria que estar sendo... E por que não se discute? Porque só tem espaço para a pauta ideológica. Ou você é de direita, ou você é de esquerda. E o pior é que, vamos dizer, 25% tem o segmento com esse perfil e os outros 25%. Pode variar de 25 a 30, estabelecer. Mas a verdade é que aqui no centro estão as pessoas comuns, as pessoas que talvez mais distantes da política, mas que são a maioria. E essa maioria precisa, em algum momento, como que acontece na política? Aí esse centro, que é a maioria, ou ele vai para a direita, ou ele vai para a esquerda. Até para se identificar, até para não ficar em cima do muro e ser cobrado depois, né? É aí que talvez o Mandetta tenha... Porque não aparece ninguém em nenhuma legenda que tenha coragem de dizer, não, nós somos o centro e vamos lançar um candidato de centro, né? E eu acho que esse candidato de centro seria importante nesse momento, respeitando, né, quem é de direita, respeitando quem é de esquerda, mas você vindo e tendo um programa que pretende discutir, além de questões ideológicas, mas principalmente aquilo que interessa na vida das pessoas. Que é você discutir esses temas que eu estou dizendo. Nós estamos atrasados em pesquisa. Aí ficamos sabendo de notícia que o Brasil tem uma grande jazida de terras raras. Eu dei aula de química há muito tempo e agora acho que pela primeira vez os meus alunos, quando dava tabela periódica, eu citava os terras raras. E agora é que eles vão falar, eu lembro que o Moca falava desses terras raras. Então, isso daí, você vê uma pesquisa importante. A China está... Por quê? Porque ela é capaz de, além de identificar e trazer puro, porque eles são chamados de terras raras, exatamente. É muito difícil de você encontrar esse tipo de metal puro. Então é preciso de toda uma técnica, né?
para você trazer. Mas hoje é importante em tudo que a comunicação, é tela de computador, enfim. Eu estou dizendo só para dar um exemplo de sim. o atraso nosso na pesquisa. E aí vale para tudo. Não é só pesquisa mas na saúde, na educação, em tudo. E eu acho que nós precisamos ter de volta a essas discussões. E para ter isso, a gente precisa sair dessa polarização de direita e de esquerda. Esse é o meu pensamento. Isso não é opinião partidária, não. Isso é a opinião do Moca, né? O ex-senador, ex-deputado, é opinião pessoal. Eu faço questão de dizer isso porque eu nunca discuti ainda isso dentro do meu partido. Senador, o senhor está agora com mais contatos em Brasília, ocupando o escritório em Brasília, deve ter tido contato, tem contato com as lideranças nacionais. Tem pelo menos 5 nomes aí colocados como pré-candidatos à presidência. Tem um governador Ratinho, do Paraná, tem um governador Zema, de Minas, Tarcísio, de São Paulo, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, né? Uhum. E Ronaldo Caiado, de Goiás. Certo. Desses 5 nomes que estão postos, ou talvez eu colocaria talvez o Kassab no meio, não sei, mas na sua avaliação, como quem conhece da política e pelo que tem ouvido, quem hoje estaria, vamos dizer assim, poderia ser o nome de consenso em que esses 5 talvez pudessem dizer, não, se fosse esse, eu vou abrir mão da minha candidatura para apoiar? Olha, Chuto, eu acho que o nome hoje capaz de congregar essa chamada centro-direita ou direita é o atual governador de São Paulo, governador Tarcísio. Eu penso que ele tem essa capacidade. Até porque o estado de São Paulo é um estado muito forte e poderoso, né? E eu conheço alguns, pelo menos um dos pré-candidatos que diria que se for ele o candidato, retira a candidatura. Mas isso é claro que falou, não vou citar nome, mas eu penso que ele é capaz de... E aí tem uma notícia, o Kassab sempre... Eu acho que o Kassab é o mentor ali do governador. Claro que, né, não tinha essa experiência política e o Kassab é um político que tem uma vivência e tem uma visão geral. Ele sempre defendeu que o Tarcísio fosse candidato a presidente da República, mas em 2030. E ontem, pela primeira vez, ele diz o seguinte, que ele acha que realmente agora o único nome para ir para a eleição e ganhar a eleição é o nome do Tarcísio. Eu vi... O senhor enxerga essas características nele também hoje? Um nome que sintetiza um pouco mais esse tom mais moderado, mais de centro? É porque eu conheço bem o Tarcísio. Ele é um engenheiro civil, é um funcionário de carreira do DENIT, né? E que é uma pessoa que sempre esteve realmente projetando nessa área de infraestrutura. Ele tem um grande conhecimento, tanto que vai para São Paulo, faz uma grande administração, é muito bem avaliado. E ele é um tipo desse conciliador, conversa e tal. É claro que ele é muito grato ao Bolsonaro, mas eu conheço ele. Não é embora tenha esse sentimento de gratidão, mas eu diria que ele não tem essa. Claro que o Bolsonaro sempre teria uma influência nele, com certeza, mas ele é capaz de agregar e fazer com que o país caminhe para esse lado do centro, discutindo as pautas principais e não só pauta ideológica. Eu tenho essa compreensão, opinião pessoal, mas eu tenho certeza que a hora que se ele for candidato, nós vamos ver todos esses candidatos, minha avaliação é de que vão acabar se unindo para que o Tarcísio seja o único candidato da chamada centro-direita. Esse episódio da taxação dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros colocou um pouquinho em rota de colisão e / posicionamento de Tarcísio com a ala Bolsonaro, né? Em algum momento ele negociou por São Paulo, recebeu críticas do deputado federal Eduardo Bolsonaro por isso, mas em algum momento também se manifestou sobre o episódio da prisão de Bolsonaro, dizendo que é contra. Então, você vê em vários momentos, publicamente falando, dessa posição dele com Bolsonaro também.
Eu penso que, no primeiro momento, Tarcísio chegou até a Brasília. Mas, num segundo momento, ele percebeu que aquilo era um absurdo. Como eu vi aqui na passeata, pessoas com a bandeira dos Estados Unidos aqui é um absurdo. Você para analisar. Como é que nós vamos bater palma para uma coisa desse tipo? Não tem como. Você está penalizando um país. A economia do seu país está sendo penalizada. E aí é que eu falo, né? Tem tudo isso, e na hora que você também espera que o presidente estabeleça uma negociação, se esforce pelo menos, o nosso presidente diz, né, mas eu não posso ir lá, eu posso ser humilhado, eu não sei o quê. Mas, meu Deus do céu, nós estamos falando de defender o país. Tinha que estabelecer. Eu louvo realmente a disposição do vice-presidente Geraldo Alckmin. Esse sim se comportou mas foi ele nomeado pelo Lula. Na verdade, ele tinha que ir junto para empoderar, para dizer, não, ele é um negociador, mas eu estou aqui para a gente reabrir essa pauta, vamos conversar. Isso é importante. E aí que eu acho que o Tarcísio se diferencia desse lado. Ele nunca vai ser. Ele jamais vai deixar a economia de São Paulo sofrer consequências sem estabelecer contato, sem tentar. Não importa o preço pessoal, essa coisa de humilhação. Não, nós não temos como medir força com os Estados Unidos. É claro que nós não vamos, né, abrir mão da soberania do país. Né? Essa coisa que o Supremo tem que anistiar, que não sei o quê. Isso não. Mas estabelecer a conversação para a gente restabelecer o comércio, a pauta de importação e exportação, isso é necessário, porque o país vai, mesmo com recuo, nós ainda vamos sofrer esse tarifaço aqui na economia do nosso país. Senador, eu queria colocar nessa discussão, nessa conversa, como o presidente Lula e o presidente Bolsonaro estão tratando dessa questão do tarifaço. Você acha que as questões pessoais, as questões da vaidade pessoal, estão meio que sobrepondo as questões de interesse nacional? País, né? Tanto dos dois lados? Eu acho dos dois lados. Eu acho que isso é ruim para o país. Eu acho que é muito ruim. Eu acho que pese... Eu não fui deputado com ele, nem com o irmão. Né? Eu fui deputado por 3 mandatos com o Jair Bolsonaro. Aí fomos juntos, deputado federal. Mas eu digo assim, o Eduardo Bolsonaro está prestando um grande desserviço. Ele está lá, né? Ele não tem ideia, né, do que isso representou. Inclusive para a eleição do ano que vem. Né? Aqui ele acabou dando para o Lula, para o PT, que na minha avaliação estava, vamos dizer, esse pessoal estava morto para a eleição do ano que vem. Aí vem o tarifaço e posando de estadista e tal, soberania, tudo bem. Então ele jogou uma boia, né, e aí, em função disso, é impressionante. Por que isso? Aqui vai levar aonde isso? Então, se alguém pode conceder anistia, é o Congresso Nacional. Não tem outra via. O Congresso é votação. Eu acho que essa pauta da anistia ela tem que ser colocada. Também não dá para você segurar uma pauta. Se votar um requerimento de urgência, a pauta tem que vir. Aí disputa no voto. E, afinal de contas, se vive uma democracia. Se a maioria do Congresso votar que sim, vai ser. E se votar que não, há que se respeitar o resultado. Então, agora, o que nós estamos vivendo é esse problema. Não, se colocar a pauta, nós estamos cedendo para o pessoal da direita. E se não votar, a direita é que está falhando porque não conseguiu votar. A gente só discute isso. Isso está errado. Nós precisamos discutir. Vamos vencer essa pauta e vamos voltar a discutir os reais problemas do país. Agora a gente vai entrar sair um pouquinho desse assunto. Vamos falar um pouquinho do MDB.
O senhor é um dos nomes fortes do MDB há muito tempo, uma fala muito respeitada, mas o MDB, nos últimos anos, depois daquela era em que Nelsinho foi eleito prefeito, o governador André Putineri também teve o seu período de eleição à frente do estadual, já são há quase 2 décadas, 17 anos que o partido não consegue eleger, por exemplo, o prefeito da capital e também o governo do estado, mesmo disputando as eleições. O senhor consegue analisar o que aconteceu com o MDB nos últimos anos para ter esse período de ápice e depois acabar regredindo? Então, eu diria o seguinte, nós, é claro, tivemos, vamos dizer, a partir de 1982 até, né, o MDB começa a partir da eleição do André prefeito, depois governador. O André foi prefeito por 8 anos aqui, né? E aí, mais governador por 8 anos. São 16 anos. Isso daí, nenhum partido consegue ficar todo esse tempo. Depois de um certo tempo, é natural, a própria sociedade quer alternativas. Isso é uma coisa natural. Em 2018, eu tenho certeza que se o André não tivesse sido preso, ele seria governador do estado. Então, essa foi, aí começa, e até 2018, eu diria que eu cheguei a fazer campanha com o André, pré-campanha, eu candidato ao Senado, à reeleição, e ele candidato a governador. Eu fui em vários municípios antes. Eu vi aquilo, né, é muito forte, né? É claro que isso acabou criando um problema. E a liderança maior que foi presa e tal, tudo aquilo que aconteceu acabou realmente enfraquecendo o partido. Agora nós estamos num período de reestruturação. Eu dizia, Peixoto, que nós estamos acabando as convenções municipais. E nós estamos chegando perto de 60 diretórios concluídos, votado concluído. Vale dizer que as menores cidades, o diretório com o menor número são 25 membros. Aí vem 25, 35 e 45, dependendo da população. Mas nas menores cidades nós vamos ter 5 membros de diretório. Então isso é uma coisa importante. Nós temos 79 municípios. Estamos chegando na casa de 60. E aí se outros que ainda não fizeram vão fazer, nós podemos surpreender. E isso é importante para uma eleição do ano que vem, né? Para você ter um número maior de deputados estaduais. Nós vamos apoiar a recondução do governador Rídio, né? Então, mas isso é importante. O partido precisa disso e você tem que ter a humildade de recomeçar, elegendo deputados estaduais. Os deputados estaduais vão atuar nas eleições municipais do outro ano, e aí você vai aumentando a sua base, né? Que é uma base muito forte do MDB e que hoje realmente, né, está diminuída no estado em torno, mas que nós temos a pretensão de reestruturar o partido. O MDB tem em sua história lideranças políticas experientes, né? O senhor, o deputado Júnior Mock, André Putineri, o senhor acha Renato próprio Márcio, todos eles experientes politicamente. Mas o senhor acha que nesse processo, nessa reformulação, renovação que o senhor está dizendo do MDB, está faltando liderança nova? Sim. Eu tenho agora, nessa recondução dos diretórios municipais, eu pessoalmente dizendo assim, ó, vamos colocar, pedindo para os companheiros da minha geração, coloquem jovens, o partido precisa dessa renovação. E isso é importante, né? E o jovem sempre é a vanguarda de um partido. É preciso que você tenha isso. A renovação, né, é uma coisa fundamental na política. Eu acho que as pessoas precisam entender que tem um ciclo, né? E você tem que, até em função disso, que eu mesmo digo assim, olha, o meu ciclo, né, eu fui tudo, vereador, deputado estadual, federal, senador, então
Agora é a oportunidade para outras pessoas. Eu, pelo menos, entendo assim. Senador, a gente vai perguntar ainda sobre essa questão da Simone Tebet, mas eu quero aproveitar esse gancho que a gente está falando agora da segunda, dessa remodelação, desse rejuvenescimento do MDB que está em projeto. O partido está conversando já há algum tempo com republicanos para montar, para se unir e montar uma federação. Pelo que o senhor tem acompanhado, em que pé estão essas negociações? MDB republicano já é uma realidade? Ainda há muitas arestas para serem aparadas? Não é uma realidade, mas as informações, vou passar para vocês, as informações que eu tenho, né? É que isso está sendo conversado, as conversas estão adiantadas e tal, e é claro que na hora você tem toda uma questão que estado por estado tem que estar conciliado, e lá no tal estado quem que vai ter a predominância, quem que vai comandar, porque você faz uma federação, mas você tem que ter uma liderança, vai ser do MDB, vai ser do republicano, isso tudo está sendo considerado. Mas aqui no estado não tem resistência. Aqui no Mato Grosso do Sul, para nós, não tem nenhum problema. Já conversado com o presidente aqui, o deputado estadual Antônio Vaz, ele não tem nenhuma resistência, ao contrário, ele torce também, assim como os nossos deputados, para que isso aconteça. Eu já levei isso e eles mesmos já fizeram chegar tanto ao republicano como ao MDB, que essa federação seria importante. Eu acho que até setembro, final de setembro, isso provavelmente vai estar concluído. É claro que, né, a gente aqui tem uma expectativa, porque o republicano tem hoje a figura do governador do estado de São Paulo, provavelmente, na minha avaliação, se for o candidato, o futuro presidente da República aqui no Brasil. E com um outro partido podendo entrar nessa federação também. A gente está falando MDB e republicanos, mas as chances de o PSD fazer parte desse bolo aí também elas existem. Com certeza. Eu acho que uma vez fechada a federação, lá no último momento o PSD vai vir, até porque com a vinda do PSD, essa federação MDB, Republicano e PSD vira a maior bancada no Congresso Nacional. Maior bancada significa maior tempo de TV e rádio e maior fundo eleitoral, né? E também preside as principais comissões, as principais relatorias, e isso é muito importante, principalmente para os parlamentares. Vai ter mais de 120 parlamentares. Eu queria aproveitar ainda essa questão, senador. Bom, hoje o MDB tem 3 deputados estaduais, republicanos tem 1, são 4. O ex-governador André é candidato a deputado estadual. Além de reeleger 4 deputados estaduais, temos aí o governador André Putinelli entrando na disputa. A chapa não é muito pesada? Eleger 5 deputados estaduais? Olha, como você avalia? Eu avalio que é possível? É possível, porque vai ser. A gente tem que sempre lembrar que a eleição de deputado estadual ela está vinculada à eleição também do governador e do presidente da República. Né? É bom lembrar que, se tudo acontecer, nós vamos estar dentro dessa federação. Né? Então, eu acho que o André, ele tem voto suficiente. É claro que quem vai dizer isso é a população. Mas ele tem voto suficiente para se eleger. Ele vai ter a quantidade de votos que vai dar o coeficiente para um deputado. E, na minha avaliação, vai ter uma sobra que vai ajudar a eleição dos outros 3. Da vez passada, nós já elegemos 3. Né? Então, eu acho que com o André seria o 4º deputado. Eu acho que essa federação pode surpreender, eleitoralmente falando. Mudando agora para outro assunto do MDB recente e muito em evidência também recente, que é o que gira em torno da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que é dos quadros do MDB e é cotada para ser uma das candidatas ao Senado. Como é que o senhor avalia isso, a candidatura dela, e dentro do MDB? Então, eu já tive a oportunidade de dizer isso e vou repetir aqui. O problema da Simone não é de legenda.
até porque eu sei que o André fala, não, não vai, eu vou vetar. Mas vamos dizer que a gente aqui, numa convenção do diretório estadual, rejeita a candidatura da Simone. E, no outro dia, a Executiva Nacional vai colocar a candidatura da Simone. Então, nós não temos condição de dizer que a Simone não vai ser candidata. Primeira coisa. E essa questão com a Simone não é pessoal. Eu conheço a Simone desde menina, desde adolescente. Eu dei aula para a Simone no cursinho. Ela é minha amiga, eu fui amigo do pai dela, era talvez o maior amigo político que o Rames tinha. Eu sempre me dei bem, eu conheço. Então a Simone tem um problema hoje, não é de legenda, ela tem um problema político, porque ela é ministra do presidente Lula, e eu a conheço, a coerência, ela, candidata ao Senado, vai pedir voto para o Lula ou para o PT, quem o Lula indicar. E aqui no Estado, isso é complicado. Vai subir no palanque do governador Rídia, vai pedir voto para ela, né, para os outros. E vai pedir voto para o Lula no palanque do Rídia. Não vai acontecer. O PT está saindo por causa disso. Esse é o problema que a Simone vai ter. É um problema político. Esse é o problema que ela vai ter. E em nível nacional, eu vou dizer para vocês aqui, talvez, e vocês vão me cobrar depois, mas 70% dos diretórios estaduais no país, eu sei que isso foi mostrado para mim pelo presidente Baleia Rossi. 70% dos diretórios não querem apoiar a reeleição do Lula. E se tivesse que dizer, porque os dois ministros, vamos colocar assim, quem são os três ministros? O Jader Filho, filho do Jader Barbalho, que é o ministro das cidades. O Renan Filho, filho do Renan, lá de Alagoas. Você tem dois estados, o Pará e Alagoas, que desde sempre votam e apostam, é o MDB mais à esquerda que nós temos. E pode ter um ou outro, mas no geral o partido não vai com essa candidatura. O partido vai apoiar, eu tenho certeza, até por causa de São Paulo, por parte do Baleia, o pessoal vai apoiar uma candidatura que vai ser do Tarcísio. Então nós vamos estar muito à vontade aqui. Agora, na minha avaliação, isso vai ser um fator que vai dificultar a eleição da Simone aqui no nosso estado, que não é um componente de legenda, é um componente, né, de político, e que, evidentemente, ela deve conhecer e vai avaliar. Agora, ser candidata ou não ser candidata, a Simone foi candidata a presidente da República pelo MDB. Não acho que ela pode ser candidata a senadora por São Paulo, pode eventualmente compor como vice. Eu acho difícil, porque eu estou dizendo para você, em função de que a maioria do partido, numa convenção, não vai indicá-la para ser vice do presidente Lula. Aqui no podcast Política de Primeira, ela garantiu que não disputa a eleição por outro estado, né? Ela foi enfática ao dizer que disputa a eleição apenas por Mato Grosso do Sul, mas temos que acompanhar todos os cenários políticos. Eu estou dizendo que as opções que ela tem. Sim. O senhor já meio que respondeu a outra pergunta aqui, né? Que essa dificuldade que a ministra teria se sair candidata pelo Estado, porque essa federação MDB republicano já está fechado com a reeleição do Ridel, né? Sim. E tem também o companheiro da senadora Tereza Cristina também, que apoia a reeleição do Ridel. Então, aqui no estado vai ser meio, né, é difícil a composição, né? Uma composição fica difícil, né? É claro que ela tem a opção de ter um palanque independente, senadora Simone, uma opção dela, né? Mas não vai ter o pessoal, provavelmente o pessoal mais à esquerda e que vai apoiá-la aqui no estado. E o PT, né? O PT já tem um candidato. O deputado Wander Lobeck, quando esteve aqui, ele disse várias vezes que ele é o candidato do partido para o Senado, né? Eu não quero entrar nisso, mas eu tenho a impressão que se o presidente Lula pedir para ele, para apoiar a Simone e abrir mão,
Não estou dizendo que vai, eu estou dizendo que... Mas é o que pode acontecer. É o que pode acontecer. Até para ele ter um palanque aqui, né? Senador, para a gente encerrar, você vê que nós percorremos quase uma hora de entrevista falando de muitas coisas relacionadas à política, mas inevitavelmente em diversos rumos a gente fala sobre direita e esquerda quase o tempo todo. O senhor acredita que esse distensionamento ou esse enfraquecimento dessa polarização tão evidente está longe ainda? A gente deve ainda ver muitas eleições com esse termômetro? Olha, eu penso que daqui para o final do ano e o ano que vem, já você começa a perceber, até na sociedade, há um cansaço dessa coisa de direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, Lula. Isso as pessoas ficam querendo mais do que isso. É claro que as pessoas que vivem a política ativamente, elas discutem isso, mas o centro silencioso, a maioria silenciosa, ela está cansada dessa polarização. E eu penso que isso vai acontecer daqui para o final do ano, essa discussão. Não que vai acabar, mas vai começar a ser discutido. Eu tenho um professor antigo, ele dizia o seguinte: Moca, os rios são assim, uma enchente grande, o rio ele sai do seu curso e ora vai para a margem direita. Aí, e dependendo da enchente, ele vai para a margem esquerda. Mas o natural é ele correr no seu rumo ali, né? No seu canal, que é o canal certo. Então, eu acho que isso também acontece com a política. Deu uma direita, deu esquerda, tá certo? E, naturalmente, isso tende a voltar a ter uma política mais... Não estou dizendo que não vai ter políticos de direita e de esquerda, mas a maioria, ela está no centro. E essa maioria do centro tem que ter a coragem de fazer esse enfrentamento político. Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar que me somaria as pessoas que querem trazer o país para essa reta de discussão, para além da ideologia de direita e de esquerda, mas para discutir os reais problemas brasileiros. Valdemir Moca, ex-senador por Mato Grosso do Sul, um dos nomes mais fortes do MDB até hoje, né, na história política. Muito obrigado pela participação no podcast Política de Primeira de hoje. Eu que agradeço, Fabiano, agradeço ao meu amigo Henrique Schultz de muito tempo, né? Poder conversar aqui e uma entrevista diferente. É a primeira vez que eu participo de alguma coisa que não seja aquilo, é isso, você é aquilo, não, é uma conversa, é realmente uma conversa. Aí você tem realmente tempo para você explicar algumas coisas que às vezes são até mal interpretadas. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigado, senador. Até a próxima. Muito obrigado, viu? E eu agradeço a você, como sempre, na nossa audiência aqui no podcast Política de Primeira. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal, de ativar os sininhos de notificação para que você receba os nossos conteúdos sempre em primeira mão. Reveja os outros episódios do podcast Política de Primeira também no portal Primeira Página, no nosso canal do YouTube, e a gente espera no próximo episódio. Até lá. É só acessar o